Olá, bem-vindo a mais um Pauta 1, programa que te conecta aos principais assuntos do momento. E hoje vamos mergulhar em um tema importante, a segurança em procedimentos estéticos. Em um país onde tantas pessoas buscam melhorias estéticas, é fundamental discutirmos como garantir que esses procedimentos sejam realizados de forma segura e responsável. Recentemente, um caso trágico envolvendo peeling de fenol trouxe à tona questões urgentes sobre a segurança desses procedimentos no Brasil. Esse incidente levanta discussões sobre a regulamentação e a supervisão dos procedimentos estéticos no país. Nessa edição, nós vamos explorar profundamente os desafios e as medidas para garantir a segurança dos procedimentos estéticos. Nós vamos entender o que está sendo feito para proteger os pacientes e assegurar a competência dos profissionais. O caso do empresário que morreu após passar por um peeling de fenol em uma clínica gerou grande repercussão. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza procedimentos estéticos, o que levanta questões relacionadas à segurança e também à formação dos profissionais envolvidos. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos agora o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, Fabiano Calisto Fortes de Arruda. Bem-vindo, doutor, ao Pauta 1. Muito obrigado, boa tarde a todos. Para a gente aqui da Regional, né, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, é um prazer estar falando sobre esse tema e trazer mesmo um pouquinho mais de clareza e orientar sobre a segurança desses procedimentos para a população em geral. E nós também buscamos ouvir quem também fez alguns desses procedimentos, como é o caso do Tiago e do Lucas. Vamos ver. Eu fiz os procedimentos por influência da minha esposa, certo? Eu comecei com limpeza de pele, né? Quando eu fiz um peeling de diamante, o procedimento chama peeling de diamante, mas você tem outros, outros tipos de peeling lá, por exemplo, peeling químico, né? Que é para remoção de manchas. E ela me influenciou nesse sentido, falando, ó, meu bem, sua pele está muito cheia de cravo, você está precisando fazer uma limpeza. Eu fui lá e optei inicialmente pelo peeling de diamante, que é um procedimento que eu faço aí 2 vezes por ano, mais ou menos por aí. Posteriormente, né, ela também me influenciou a fazer o Botox. Eu estava com algumas marcas de expressão, principalmente na testa, né, que vem com a idade, etc. Eu tenho 42 anos de idade, estou indo para 43 agora, e com uns 35 aproximadamente, começou a me aparecer essas expressões, né, faciais, principalmente na testa. Aliás, só na testa por enquanto. E ela, que já tinha feito o procedimento, chegou e falou: ó, meu bem, seria bom para você fazer isso, seria uma forma de prevenção, para você não ficar com marcas de expressão na pele, etc. Seria bom. Aí, claro, né, que como é um procedimento assim mais invasivo, apesar de não ser da área, eu vi que ele é mais invasivo, né? A primeira questão, quando ela me apresentou esse tipo de procedimento, foi: qual tipo de profissional está habilitado para fazer isso? Ela me explicou: ó, eu tenho uma amiga, ela é cliente da minha mãe e ela é biomédica. Ela é biomédica, ela faz esse procedimento. Para mim foi mais tranquilo, porque eu já vinha fazendo um acompanhamento com a dermatologista. A dermatologista, ela me indicou uma esteticista, uma bioesteticista. E aí, com essa bioesteticista, comecei fazendo procedimentos mais simples, como uma limpeza de pele. Eu fui conhecendo a profissional, eu fui acompanhando essa profissional, fui interagindo com outros pacientes dela. E aí ela foi me trazendo essa certa confiança. E aí, a partir do momento que eu fiz alguns procedimentos mais simples, que não eram tão agressivos para a pele, e aí eu decidi optar por fazer o peeling, né? Ao mesmo tempo, quando eu fiz o peeling, então ela me deixou muito bem claro os riscos, as recomendações. Então, após o peeling, eu não podia sair ao sol, eu tinha que usar alguns produtos muito específicos para a pele, para a proteção, porque eu estava com a pele um pouco fragilizada nesse momento. Eu fiquei 2 dias em casa, praticamente sem sair de casa, então, assim, eu tive todos aqueles cuidados, né? Já que é um tratamento tão pouco agressivo, né? Então, eu tive esse pré-cuidado antes de
ser um profissional, buscar seja uma profissional certificada, idônea, depois que eu tive essa confiança na profissional, que eu decidi fazer o clínico. Presidente, tanto o Tiago quanto também o Lucas fizeram já procedimentos pensando na autoestima e na estética, mas pelos depoimentos ficou claro que eles tiveram esse cuidado em relação à segurança. E agora sim, pensando em todo mundo que tem essa vontade, né, de realizar algum tipo de procedimento, quando o assunto é segurança, quais são os primeiros passos fundamentais e indispensáveis também? Bom, eu acredito que os primeiros procedimentos que foram citados foram procedimentos mais superficiais, porém que exigem um cuidado e uma segurança extremamente intensa, né? Acho que o primeiro cuidado que a pessoa tem que procurar é procurar um profissional da área médica. Em geral, do que foi citado aqui, a gente está falando de uma área que a gente chama de cosiatria, que em geral é trabalhado pelo dermatologista e também pelo cirurgião plástico. E por que isso é importante? Muitas vezes o que tem ocorrido é a banalização dos procedimentos estéticos como se fossem simples, sem nenhum tipo de risco, porque talvez não está sendo feito em um hospital ou em algum outro local que pudesse trazer algum tipo de ideia de que aquilo fosse mais rigoroso o cuidado. Porém, a gente sabe que existem alguns produtos que são aplicados na pele, mas que eles acabam sendo absorvidos dentro do organismo e acabam circulando dentro dos órgãos do organismo. E algum desses produtos, eles podem ser tóxicos, seja a parte cardíaca, seja a parte do fígado. E se a pessoa não tiver o cuidado e o tratamento adequado, ela vai sofrer o dano dessas alterações, mesmo depois de ter saído daquele local. Então, assim, nós estamos falando de um profissional médico, que fez 6 anos de faculdade em medicina, mais 4 de dermatologia ou mais 6 de cirurgia plástica. Ou seja, ele, para poder entrar e trabalhar com isso, ele estudou no mínimo 10 anos de estudos profundos que envolvem anatomia, fisiologia, bioquímica, que isso tudo relacionado com como o seu organismo reage com isso. Então é importante que a pessoa que estiver procurando realizar esses procedimentos procure fazer com esse tipo de profissional que é habilitado, que estudou, que se especializou durante vários anos para realizar esse tipo de procedimento. Eu sei que, como eu citei aqui, isso tem sido banalizado nos últimos anos, e as pessoas não sabem muitas vezes o risco que elas estão correndo. Como você bem mencionou, né, tem muitas pessoas que estão banalizando os procedimentos estéticos e a gente viu até um recente caso de um empresário que foi a uma clínica de estética no qual a moça não exerceu aí os seus 10 anos de estudo, seus 10 anos de profissão. E veio à tona sobre a questão dos riscos também desse procedimento. Eu queria que o senhor abordasse aqui para nós e mostrasse para as pessoas quais são os riscos dos procedimentos estéticos, como no caso do peeling e do fenol. Bom, citando especificamente a questão do peeling de fenol, há cerca de uns 14 anos atrás, eu tinha ido fazer um período de estudos na Universidade de Miami e lá eu conheci o Dr. Thomas Baker, que foi um dos idealizadores do peeling de fenol. E naquela época, ele contava a história que foi muito utilizado na década de 80 e 90, porém, eles pararam de utilizar esse tipo de procedimento, especificamente por causa da sua cardiotoxicidade. Ou seja, era um produto que tem uma série de cuidados, porque ele acaba levando ali uma queimadura na região da pele, e essa pele vai ser renovada, porém esse produto ele penetra na corrente sanguínea e vai causar alterações em alguns órgãos vitais, como, por exemplo, o coração. E isso acabou acarretando também a óbitos de pacientes, e por isso esse procedimento, como você não tem um nível de segurança tão adequado, foi um procedimento que acabou sendo proscrito na região ali da Flórida e foi ficando de uma certa forma mais obsoleto. É um procedimento que é possível ser realizado, mas para poder ser realizado ele, você tem que, além de conhecer os riscos, tem que ser monitorado, então tem que ser dentro de um ambiente médico em que ele possa ter um controle e possa te monitorar e cuidar de você ali nas primeiras horas para cuidar até que esse produto
possa ser metabolizado de forma segura e aí você poder ser liberado para ir para sua casa. Quando a gente fala de peeling, né, os próprios entrevistados que trouxeram aí exemplos, né, de experiências com o peeling, são vários os tipos, né, desde o de fenol até o químico, o de diamante, enfim. E quando a gente pensa no peeling de fenol, que é mais invasivo, de fato, um procedimento mais agressivo, a gente relaciona talvez com um outro procedimento, uma outra cirurgia que exige toda uma preparação, um pré-operatório. O peeling de fenol, ele também precisa passar por essas etapas e mais. Quem define qual tipo de peeling que será aplicado para aquele paciente? Bom, foi bom você ter perguntado essa pergunta, porque, primeiro, existem vários tipos de peeling. E o peeling ele não vai fazer o mesmo efeito, por exemplo, do que uma cirurgia dá. Normalmente, a cirurgia tem resultados maiores, tem resultados superiores e são indicações diferentes. O peeling ele vai tratar em relação às camadas da pele. E aí, como o peeling também, a gente sabe que tem o laser, tem outros procedimentos que podem ser utilizados para a utilização desse objetivo, que seria a melhora da qualidade da pele, da região da face. Você precisa sim, por isso que tem que passar por uma consulta médica, o médico vai te avaliar, vai saber sua história clínica, vai pedir exames caso seja necessário e vai te orientar principalmente para os cuidados do pós-operatório, porque a gente percebe que os primeiros dias a pele ela fica com um aspecto extremamente sensível, é um aspecto que a pessoa olha e parece que realmente que tem uma queimadura ali. Então precisa de todo um cuidado, de todo um zelo que envolve tanto o cuidado no pré-operatório, quanto durante o procedimento, quanto após a realização do procedimento. Então, como eu disse aqui, às vezes as pessoas estão banalizando uma coisa que é extremamente complexa, talvez por falta do próprio conhecimento da complexidade do que está sendo realizado. A gente sabe que hoje existem cursos de finais de semana, a gente sabe que tem cursos online que acabam promulgando essas ideias, só que a gente sabe que isso tem que ser feito por um profissional adequado e o cuidado adequado necessita da avaliação e do cuidado médico. A gente não pode retirar isso de todo esse ambiente. Doutor, outra coisa que também se relaciona a esse tema que o senhor traz agora é a questão de condições pré-existentes, como, por exemplo, a arritmia, que inclusive uma parente do empresário que veio a óbito informou que ele tinha uma arritmia pré-existente, e eu queria que o senhor comentasse sobre outras possíveis condições, muitas vezes desconhecidas pela população geral e que podem gerar algum tipo de complicação. Bom, se a pessoa já apresenta algumas alterações, talvez ela nem saiba disso. Talvez tenha muito tempo que ela nem faça algum check-up médico, portanto, às vezes ela até desconhece sobre isso. Mas alterações cardíacas, né, alterações na região do fígado, que pode pré-existir, ou mesmo, por exemplo, no rim, e quando ela utilizar algum tipo desses procedimentos, naquele momento ali o produto pode circular e aí atingir o coração, atingir o fígado, atingir o rim, e ali poder desencadear algum problema mais sério. Uma coisa que é importante também na sua consulta médica é que você não deixe de falar para o seu médico, primeiro, sobre o que você está tomando, sobre os suplementos que você está utilizando, sobre os seus hábitos, sobre as doenças que você já tem ou as alergias, alguma coisa que já tenha ocorrido com você anteriormente. Porque o médico ele vai trabalhar de acordo com as informações que forem repassadas ali pelo paciente durante a sua consulta médica. E dentro dali que ele vai fazer a avaliação e vai pedir os exames, vai pedir aquilo que for necessário para preparar esse paciente para realizar o procedimento. Muitas vezes esse paciente pode ser que ele não possa realizar um procedimento. Eu, por exemplo, tive várias vezes já de avaliar os pacientes e quando os exames virem e tem alterações, a gente ou adiar o procedimento até que ele pudesse ser estabilizado ou mesmo contraindicar aquele procedimento porque não ser adequado para que o paciente realize devido às condições de saúde dele já pré-existentes. Presidente, a busca, né, pelo cuidado com a pele, com a aparência,
tem sido procurado cada vez mais por conta das próprias redes sociais. A gente percebe que diversas clínicas fazem posts mostrando vários antes e depois, e principalmente no caso, como por exemplo, o que aconteceu com o empresário na clínica de estética. Eu queria que o senhor explicasse aqui para nós, principalmente para quem tem interesse em fazer o peeling de fenol mesmo, como que o paciente pode ter certeza que aquela clínica, que aquele profissional está apto para fazer um procedimento como esse? Ótima pergunta. Bom, primeiramente, o que a pessoa tem que entender é que isso é um procedimento que tem riscos, então ela deve procurar um profissional adequado. Como é que ela vai saber se esse profissional é um médico dermatologista ou um médico cirurgião plástico? Ela pode consultar diretamente no site do CFM ou, por exemplo, na nossa região, no CREMEGO. Lá tem busca por médicos, ela pode digitar o nome, vai aparecer o CRM, que é a inscrição dele como médico, provando que ele é um médico. A segunda etapa é ela olhar naquela região uma coisa que a gente chama de RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Aquele RQE específico, que pode ser para dermatologia, para cirurgia plástica ou para as outras áreas da medicina, vai mostrar que, além de médico, ele é especialista naquela área. Então, isso vai trazer uma maior segurança para aquele paciente que está procurando realmente realizar isso com um profissional que tem experiência, que estudou para poder realizar isso, que ficou ali durante vários anos se especializando para poder trabalhar com essa área. Então, esse é um dos meios que ele pode procurar, ou mesmo diretamente nos sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou da Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque também esses sites fornecem quem é um membro especialista ou quem não é um membro especialista que trabalha com essa área. A gente sabe, como você citou, já existem alguns estudos publicados sobre isso, da influência, por exemplo, das mídias sociais na decisão do paciente em relação a realizar uma cirurgia plástica e até se preocupar mais com a sua face, por exemplo, porque ele acaba enxergando isso mais vezes, especificamente porque ele aparece mais nas mídias. É importante que o paciente compreenda, primeiramente, que o ser humano ele é único, a sua anatomia é única. Então, o que foi feito para uma pessoa não quer dizer que necessariamente vai ser o que vai ser o melhor para você. Pode ser que existe algum outro tipo de tratamento que também vai alcançar o resultado desejado que você procura, sem às vezes ser tão agressivo ou que seja necessário realmente fazer um procedimento como este. E que é importante a pessoa saber que mídia social, ela é montada, quem, por exemplo, tem o Instagram, normalmente o Instagram ele não vai checar se o profissional é um profissional adequado ou não. A pessoa que é responsável, que coloca aquilo lá que ele quer. Então, ela pode colocar qualquer coisa que quiser que o Instagram vai aceitar isso ali. Ele não vai ter um cheque para saber disso. Então, é importante que o paciente conheça, procure saber se o profissional realmente é adequado e tenha essa compreensão que, primeiro, nem sempre aquilo que aparece na mídia, né, na mídia social que eu falo, é realmente o que é real. A gente sabe que muitas vezes a pessoa utiliza alguns produtos digitais para poder melhorar o resultado. Existem diferenciações em relação à foto. Significa qualidade, né, doutor? Realmente, quando nós falamos sobre redes sociais, sem dúvidas, geram impacto, geram efeito em quem vê aquelas postagens, mas nem sempre, como o senhor bem disse, o resultado vai ser o mesmo e, com certeza, a segurança tem que ser colocada em primeiro lugar. Doutor, muito obrigada pelas informações. Perfeito. Obrigada pela participação. Nós conversamos hoje com o médico cirurgião plástico Fabiano Calisto, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na Regional Goiás. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos com mais Pauta 1. Estamos de volta com o Pauta 1 e nesse bloco vamos abordar os aspectos psicológicos relacionados aos procedimentos estéticos. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo e, por isso, levantamos questões relacionadas à saúde mental e à influência das pressões estéticas. Para conversarmos sobre isso, está aqui com a gente a psicóloga Cleide Neves. Bem-vinda, Cleide. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação somar com a sociedade. Bom, no bloco anterior nós ouvimos um pouco da história do Tiago e do Lucas. Agora vamos entender o que levou o Tiago a realizar procedimentos estéticos. Vamos ver. Com certeza colabora, né?
Por exemplo, eu tô indo para 43 anos agora, daqui 2 meses eu faço 43 anos, o pessoal chegar, te perguntar a sua idade, a hora que você fala a sua idade, eles pensam que você é 10 anos mais velho, mais novo, aliás, desculpa, você é 10 anos mais novo, você fica com... O rosto eu acho que é nosso cartão de visita, né? É nosso cartão de visita. Então, se você está com o rosto é, bem trabalhado, bem limpo, etc., isso, de certa forma, chama a atenção das pessoas. Mas o que eu fico mais satisfeito é quando as pessoas colocam a idade aquém da que eu tenho. Sim, desde pequeno eu era muito incomodado com muitas minhas expressões na testa. E eu tive um problema muito grande com acne, espinhas no final da adolescência. E aí isso me incomodava bastante. Então eu sempre estava fazendo limpeza de pele, eu sempre estava buscando um tipo de procedimento, fiz tratamento dermatológico para melhorar a pele, mas eu sempre me sentia incomodado com a aparência. Então foi aí que eu realmente busquei algo um pouco mais agressivo, que é o peeling. Comecei fazendo um peeling de fenol, que não é tão forte como o peeling químico. E aí o primeiro resultado eu já gostei, eu já senti uma pele um pouco mais macia, um pouco mais aveludada, eu senti que subiu muito daquelas manchinhas que eu tinha de acne, de espinha. Então eu gostei do peeling. E aí eu comecei a fazer esses procedimentos estéticos por isso mesmo, para me sentir bem, ter uma autoestima melhor, ter uma pele mais bonita. Como diz um amigo meu, a gente fazer uma foto sem precisar usar um filtro do Instagram. Basicamente seria por isso. Autoestima, então? Isso, para ter autoestima melhor, me sentir bem. Cleide, o Thiago parece bem feliz, satisfeito com os resultados dos procedimentos. E agora, já que estamos num bloco para falar mais sobre os aspectos psicológicos, eu queria que a senhora começasse nos explicando essa relação. Qual é a relação entre autoestima e saúde mental? Totalmente correlacionado, né? Felizmente, o olhar atento, né, para os cuidados com a saúde mental tem melhorado. Então, a questão do autoconhecimento, quando ele busca de fato, né, e vê que ele precisa desse cuidado, ele busca, né, o profissional da psicologia, dependendo da situação, um profissional da psiquiatria, e ele busca, né, estar ativo a essas situações que totalmente são correlacionadas. Cleide, a gente percebe que nos dias de hoje as pessoas buscam cada vez mais pelos procedimentos estéticos por conta das produções audiovisual e, consequentemente, das redes sociais. A gente percebe, por exemplo, como o Instagram, os filtros do Instagram têm proporcionado cada vez mais que essas pessoas busquem por certos procedimentos que às vezes deixam nós mesmos. Eu queria que você contasse aqui pra gente como que as redes sociais, consequentemente com os filtros, também as celebridades que estão ali expostas naquelas redes sociais, por muitas vezes as fotos, os vídeos, também são editados, nem sempre aquilo reflete uma realidade, o que de fato são o que está presente ali. Como que essas redes sociais influenciam na vida da pessoa em busca a esses procedimentos estéticos, que muitos deles buscam até procedimentos até um pouco invasivos. Infelizmente, a maioria de nós, a maioria das pessoas, estão vivendo mais o virtual do que o real. Isso é muito perigoso, né? Emocionalmente falando. É aquele desejo do corpo padrão, é aquele desejo da estética que ele percebe ali numa pessoa que é chamada de influenciador, né, ou influenciadora, um ator, uma atriz, né? E nós sabemos que por trás de tudo isso tem toda uma questão de estética e também de maquiagens, né? Os famosos filtros. Então essa realidade ela é muito perigosa, né? Quando esse sujeito, quando esse cidadão não tem o autoconhecimento, né, sobre a aceitação do seu corpo, a aceitação da sua aparência, podendo estar tendo aí uma visão distorcida, né? E a orientação é que, de fato, busque um profissional
converse com a pessoa próxima, essa pessoa que ela tem intimidade de falar sobre as dificuldades, né, emocionais. Então, não à toa, a gente sabe que ali na Flórida, né, já existe uma lei onde crianças menores de 14 anos não podem estarem sendo aí ativas nas redes sociais. Justamente porque a gente sabe que nós, profissionais da saúde, sabemos que o córtex pré-frontal, ele é desenvolvido ali depois dos 25, 26 anos, né? Ou seja, ali começa de fato a maturidade. Então, uma criança com 13, 14 anos, ela vai enfrentar aí desafios do TikTok, desafios do Instagram e buscar ter a aparência daquela pessoa que ela inspira, e aí pode entrar um risco enorme, né, de vida ou morte. Doutora Cleide, essa questão das redes sociais hoje, ela está muito em alta quando a gente fala em beleza, em padrões de beleza, porque a internet hoje tem essa influência e que antes era uma influência exercida mais pela televisão, mais pelas revistas, enfim, existe aí um processo, uma linha do tempo até chegar nas redes sociais como a gente conhece hoje. E aí, esses padrões fora da realidade, de que forma esses padrões de beleza irrealistas contribuem para o que se pode dizer assim, se chamar de pressão estética? Existe essa pressão estética e de que forma esses padrões contribuem para chegar nesse ponto? Existe sim, né, essa cobrança, essa pressão psicológica de que a minha amiga conseguiu fazer esse corte, eu também quero, e as pessoas precisam entender. Claro que um adolescente ele não tem uma compreensão, né, formada ainda no cognitivo falando, mas nós adultos, né, precisamos compreender melhor sobre subjetividade, né? Quando a gente escuta que cada ser é único, é porque cada ser é único, né? Quando se diz de relacionamento, cada casal é único, e então, assim, aquilo que é bonito para mim pode não ser para você. Aquilo que dá certo comigo pode não dar certo com o outro. É a questão do medicamento. A gente está vendo aí famosos sendo levando, né, inspirando a moda da medicação, né, de emagrecimento, por exemplo. Então, aquele tratamento, ele está tendo todo um cuidado e um zelo, um acompanhamento profissional. E aí, aquele que está de trás, né, das telas ali acompanhando, mesmo que ele tenha a condição financeira de fazer, ele não passar por um acompanhamento médico, ele está correndo risco de vida. Então, é necessário, né, que ele compreenda sobre bem-estar, sobre autoestima. Eu sempre levo ali no meu consultório 2 azinhos muito importantes, né? O principal dele, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber o porquê você não está se sentindo bem com determinado assunto. E esteticamente falando, é necessário sim um diálogo, né, com pessoas próximas. Se você tem um namorado, se é a sua mãe, converse, demonstre, né, essa insatisfação e busque uma ajuda profissional. Cleide, outro ponto também que eu acho bem alarmante é a questão de, muitas vezes, as pessoas nem viam aquilo como um defeito ou aquilo nem incomodava. Por exemplo, eu sempre tive esse nariz e gostava do meu nariz. Aí, até que começou a usar os filtros, o nariz muda, começa a se alterar e você começa a ver problema onde antes não via um problema. E aí eu queria que você comentasse com a gente se as redes sociais podem gerar até casos de distorções de autoimagem e, em casos mais graves, transtornos, né, como a dismorfia corporal. Com toda certeza, né? A internet, ao mesmo tempo que a gente vê os benefícios, né, a gente está caminhando aí junto com a inteligência artificial. E dependendo do estado emocional que a pessoa se encontra, né, dizendo a respeito da autoestima, um comentário de um colega, de um amigo, até mesmo dentro do relacionamento, né, essa insatisfação no comentário dessa pessoa próxima, né, vai com toda certeza trazer aí aquele empurrãozinho para que essa pessoa... Freud fala, né, abre aspas, os nossos pensamentos, eles são os estagiários, né, das nossas ações. Então, se você escutou e você começa a pensar, logo você vai agir.
e de repente, se você não tiver a contribuição, a corroboração de alguém que leva esse conceito sobre autoestima, ele pode cair aí nas armadilhas negativas, né, do bem-estar, que no caso pode ser transformado no mal-estar. E a gente vê principalmente nessa nova geração. Será que é por conta desse acesso à tecnologia que essa nova geração, esses jovens, têm buscado cada vez mais essa mudança na estética? Porque a gente vê como mudam, como a Jéssica bem mencionou, meu nariz não incomodava antes, mas agora ele incomoda porque quando eu coloco o filtro do Instagram, ele vira uma outra coisa e eu me acho mais bonita com esse filtro e não gosto mais da minha imagem sem o filtro. E a gente vê como até as vestimentas, o estilo, o jeito, até uma personalidade também muda devido à influência das próprias, principalmente das redes sociais. Como que o impacto dessas redes sociais e também das influenciadoras também pode afetar e pressionar esses jovens, essa nova geração? Há uma perda de identidade nesse processo para a fase adulta? Sim, né? Nós temos aí, é novo, né? Não sei se vocês escutaram sobre a nomofobia, né? Que é a dependência, né, da rede social, a dependência do telefone. O espelho, ele está mais de lado. O filtro, ele está mais inserido na vida do sujeito hoje do que o próprio espelho, do que você se admirar, do que você tirar ali, tomar aquele banho quando chega em casa cansado e tirar toda a maquiagem e se admirar, né? Olhar as características positivas que você tem sem a busca, né, dessas questões da estética. Então, sim, não só na adolescência. Quando eu menciono muito a adolescência, é justamente pela vulnerabilidade. O adolescente ele está no estágio da vida adulta, né? Mas as pessoas adultas em si, né, elas estão caindo nessa armadilha justamente por questões influenciadas. E nem mesmo pelo querer. É como a Jéssica disse, às vezes nem precisa, né? Mas alguém falou, alguém comentou, olha, fulano fez uma cirurgia no nariz. Ela vai começar a olhar para o nariz e vai encontrar, né, um defeito que, na verdade, nem existe. Então, influencia sim. Doutora Cleide, o apoio psicológico, essa busca é muito importante nesse processo. Mas eu queria entender como que o apoio psicológico ele pode ajudar no processo expectativa e realidade. O apoio, a busca por um profissional de psicologia, esse profissional ele pode ser capaz de fazer a pessoa repensar aquele procedimento também, e ainda que ela insista em fazer, ele pode ajudar também no processo pós-plástica, enfim, pós-cirurgia. Operatório, isso. Né? Ótima pergunta, né? O psicólogo, e aí eu vou puxar a sardinha, né, para a minha abordagem, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Não que as outras abordagens não possam vir, né, contribuir de jeito nenhum. Mas a TCC em si, ela trabalha muito a questão do comportamento, né? A partir daquela anamnese, né, aquela demanda principal ou demanda latente, aquela razão principal que esse paciente vai à busca, né, ele começa, né, a olhar diferentemente, né, de acordo com as demandas levadas e orientadas pelo profissional. Ele pode sim, né, sair dali. Como disse no início, o processo ele é lento, né? Ele é vagaroso, ele precisa de fato de ser ouvido, né, com muita qualidade, sem o julgamento. Porque o julgamento ele já está vindo lá de fora, acompanhado com esse paciente. Então, sim, o profissional da psicologia, ele vai orientar, ele vai buscar, né? Existem muitas técnicas, né, na TCC, e dentre essas técnicas ele vai começar ali se desenhando, né, como de acordo ele se vê, né, e aí aqueles pontos que ele traça como negativo, a gente vai aprofundando um pouquinho nos porquês, vai trazendo uma reflexão de algo que talvez sozinho ele não poderia refletir. Com certeza. Inclusive, outro ponto interessante também
Na verdade, preocupante é o pós. Até agora nós conversamos sobre os efeitos psicológicos que influenciam na escolha pelo procedimento. Mas muitas vezes, em muitos casos, as pessoas podem chegar a fazer e depois lidar com o arrependimento. Frustração. E aí eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre os possíveis efeitos psicológicos no pós-operatório, né? Onde as pessoas podem se arrepender ou até não alcançar a expectativa que ela traçou antes de fazer o procedimento. Nós temos um estudo, Jéssica, né, onde é informado, né, a informação é de um artigo científico, ou seja, teve todo um cuidado nessa coleta de informação, né, onde descobriu-se que pessoas com transtornos mentais, ou até mesmo no singular, né, no pós-operatório, ela precisa de um cuidado frequente, né, hospitalar, diferentemente daquele que não tem diagnóstico, né? Então, aquele que não tem diagnóstico nem sempre é algo frequente, né? Não é porque a pessoa é diagnosticada que ela precisa, não. Mas a maioria das pessoas que tem um tipo de transtorno e ela é submetida a uma cirurgia de estética, ela pode sim agravar nas questões do arrependimento, né? Então, essa é a necessidade do cuidado, né, certeiro de que você precisa passar por uma equipe médica no antes, né, para que de fato você tenha a certeza que você pode sim estar sendo encaminhado para esses procedimentos estéticos. Então, quando você faz todo o acompanhamento com os exames solicitados, com um laudo do seu psicólogo, né, com um laudo do seu psiquiatra, a equipe médica, né, a equipe lá da estética vai saber como lidar, né, com esse paciente de forma coerente, né, vai levar um tratamento adequado. Então, é muito importante que nós saibamos desse detalhe, né, que o paciente diagnosticado, na maioria dos casos, ele precisa sim de um acompanhamento frequente hospitalar. É a segurança e o cuidado em cada etapa, né? Com certeza faz toda a diferença. Toda a diferença. Cleide, muito obrigada pelas informações. Foi ótimo ouvir, aprender com a senhora. Tenho certeza que quem acompanha a gente também aprendeu. E quando a gente fala em qualquer mudança, transformação, a saúde mental, ela não é um acessório, mas tem que ser vista como algo primordial. Então, muito obrigada. Eu sempre falo, Jéssica, antes mesmo de fazer as minhas considerações finais, que a gente sempre está aprendendo, né? Não foram vocês quem aprenderam comigo. Eu também aprendo muito, né, todos os dias. Agradeço muito pelo convite e estou à inteira disposição da equipe. E agora vamos para um rápido intervalo, mas o Pauta 1 de hoje ainda não acabou. Daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o Pauta 1. O tema de hoje é segurança em procedimentos estéticos. E nesse bloco conversamos sobre uma tendência que vem aumentando nos últimos anos: o crescente número de odontólogos que deixam as áreas mais tradicionais da profissão e se especializam em procedimentos estéticos. Para entender um pouco mais dessas mudanças e também dos efeitos, eu converso agora com a cirurgiã dentista Francine Moreira. Bem-vinda ao Pauta 1, Francine. Boa tarde. Prazer é nosso te receber. Prazer é nosso, Francine. Bom, nós conversamos também com o Tiago e com o Lucas, que fizeram alguns procedimentos estéticos. E agora vamos ver o depoimento do Tiago, que garantiu que se preocupa também quando o assunto é segurança na hora de fazer qualquer procedimento. Vamos ver. Com relação ao peeling, eu fiquei super tranquilo, porque eu já tinha visto pela televisão os procedimentos estéticos que, na maioria dos casos, são as mulheres que fazem, sabe? Inclusive, quando eu chego na clínica lá, essa que eu faço o peeling, que é a limpeza de pele, eu nunca vi um outro homem lá, a não ser eu, que aparece por lá para fazer o procedimento, né? Então, com a limpeza de pele, eu não fiquei preocupado, porque eu já tinha visto pela televisão que começa com a aplicação de um vapor, etc., para abrir seus poros e tal, depois fazem, espremem os cravos, as espinhas, etc., e vão passando cremes faciais. Eu nem me preocupei em saber se existe um profissional específico para esse tipo de procedimento. Não me preocupei, né? De forma alguma.
Mas quando eu parti para o Botox, que reitero aqui para vocês que é um procedimento que eu vi já era mais invasivo, né? Injeção de, de substância no seu rosto, eu já fiquei mais preocupado. Então, procurei saber mais quais os tipos de profissionais são habilitados para esse tipo de procedimento e, e fui atrás de um profissional específico que estava habilitado para isso aí, né? Foi bem por aí. Cine, como podemos ver, os dois estão super felizes com os procedimentos e essa questão da autoestima, ela é reforçada nos dois depoimentos. Mas quando o assunto são procedimentos mais invasivos, mais delicados, os dois estão certos em conseguir garantir que o profissional realmente está qualificado. E na sua experiência, como que nós podemos ter essa certeza, né, que o profissional, no seu caso, o odontólogo, tem realmente a certificação para fazer procedimentos? Dentistas não podem fazer alguns tipos de peelings, né, mas também realizam outros procedimentos estéticos, o que não deixa a segurança em menor escala de importância, não é? Primeiramente, só para a gente contextualizar um pouquinho, a entrada da odontologia na estética, ela não é recente, né? Uma coisa que sempre esteve inerente à nossa profissão. A primeira especialidade da odontologia, que é a bucomaxilofacial, faz reconstruções faciais há anos, né? Então, o que tem de recente é que surgiu a especialidade de harmonização orofacial. E hoje, para que a gente tenha uma segurança que o cirurgião dentista ele está preparado para realizar esse tipo de procedimento mais estético, facial, cosmiatria, toxina botulínica, que estão inerentes à harmonização, o ideal é que o paciente procure um cirurgião dentista especialista na área, na harmonização orofacial. E eu quero até lembrar que essa especialidade ela é exclusiva da odontologia, né? Só a odontologia tem o especialista em harmonização orofacial. Qualquer outra área da saúde que tentar se cadastrar em seu conselho com essa especialidade não consegue, porque é uma especialidade exclusiva da odontologia. Doutora, a senhora fez um comentário que vai dar certo com a minha pergunta que eu tenho para fazer para você agora. Pois a gente percebe muitas vezes aí nas redes sociais que há uma desinformação. Pois então muitas pessoas falam que dentistas não são aptos para realizar esses tipos de procedimentos estéticos e que deveriam procurar então dermatologistas, né? Então eu queria que a senhora explicasse aqui para todos nós então sobre essa desinformação então que acontece principalmente nas... Na verdade... Oi? Isso, na verdade, nós temos a Lei 5.081, que é de 1966, é a lei que regulamenta a odontologia. E ela fala que nós podemos utilizar e prescrever as especialidades farmacêuticas internas ou externas, ou seja, eu posso prescrever um medicamento que o paciente vai tomar e posso prescrever algo que vai melhorar a face dele, que é uma área de atuação do cirurgião dentista. Então, nós somos profissionais aptos, sim. Certos procedimentos que nós estamos vendo que os cirurgiões dentistas têm se aderido mais ultimamente, que é o uso dos fios, né, da cosmiatria propriamente dita, ela exige que o profissional tenha uma especialização, que ele se prepare para fazer esse procedimento. Mas ele tendo toda a formação adequada, o cirurgião dentista é completamente apto a realizar esses procedimentos. E como eu disse anteriormente, a especialidade de harmonização orofacial surgiu agora, mas o dentista já executa procedimentos em face há muito tempo. Doutora, então, eu queria que a senhora explicasse aqui para nós como que a formação odontológica prepara os dentistas para realizar esses procedimentos estéticos. O cirurgião dentista, só dele se graduar, ele está apto a prescrever, né, e realizar qualquer procedimento. Só que a gente tem que pensar, na graduação, um acadêmico, ele tem aula de toxina botulínica, de preenchedor, bichectomia, lipo de papada? Não tem, isso não é uma realidade do curso de graduação. Então, como que o dentista se prepara para isso? Fazendo um curso de especialização em harmonização orofacial.
foi uma especialidade que foi regulamentada pelo CFO em 2019. Os cursos de especialização, eles devem ter no mínimo 500 horas, sendo que boa parte da sua carga horária tem que ser prática. Então, cabe ao cirurgião dentista também ter esse compromisso em buscar cursos de pós-graduação de qualidade, que vão deixá-lo realmente preparado para atuar nesse campo. Doutora, uma pergunta. Como que os procedimentos realizados por odontólogos, por dentistas, eles podem ser comparados, por exemplo, aos procedimentos realizados por dermatologistas ou cirurgiões plásticos, né? E por que eu pergunto isso? Relacionando a eficácia e também a segurança. Nós temos um rol de procedimentos que os cirurgiões dentistas podem realizar e, quando realizados, eles se equiparam ao que é feito por qualquer outro profissional. Mas nós temos também um rol de procedimentos que o cirurgião dentista não pode fazer. E esses que não podem ser realizados, eles estão ligados a esses procedimentos cirúrgicos de face, que são exclusivos da área médica, né? Inclusive, o cirurgião dentista que estiver fazendo esse tipo de procedimento, ele pode ser incriminado de exercício ilegal da medicina, né? Então, quais são os procedimentos, por exemplo, que o cirurgião dentista pode fazer? Ele pode fazer uso da aplicação de toxina botulínica, preenchedores, implantes orofaciais, intradermoterapia, ou até mesmo a cosmiatria, tudo que vai melhorar a qualidade da pele, produção de colágeno. Pode fazer bichectomia, que é um procedimento cirúrgico cujo acesso é intrabucal. Pode fazer a lipo de papada. Agora, também tem uma lista de procedimentos que não é competência do cirurgião dentista, que o CFO entendeu que dentro da nossa formação nós não temos aí um preparo adequado para realizá-los ainda, apesar de dominar a área de região de cabeça e pescoço. Os procedimentos que não podem ser realizados pelo cirurgião dentista, que são vetados pelo CFO, é a alectomia, que é aquela cirurgia, procedimento cirúrgico para corrigir a asa do nariz, a blefaroplastia, que é a remoção do excesso de pele nas pálpebras, lifting cirúrgico de sobrancelha, facial, que exige a remoção de tecido cutâneo, né, remoção de pele, a otoplastia, a correção de orelhas de abano, rinoplastia, o procedimento cirúrgico para correção de deformidades do nariz. Agora, a rinomodelação, o cirurgião dentista já pode fazer. Perfeito, doutora. Uma dúvida agora, pensando um pouco mais nas carreiras, nas projeções de carreira dos dentistas, dos odontólogos. Pela sua experiência, a questão de se especializar nessa área que envolve procedimentos estéticos tem sido visto com mais atenção? É um plano de carreira mais desejado pelos últimos graduandos? O que a gente observa é que a estética, ela é uma busca que existe pela clientela de maneira geral. Então, com certeza, todo ramo que envolve estética, ele é sim mais rentável. E a gente percebe que acaba que isso desperta o interesse dos graduandos, né? O que a gente tenta trabalhar na universidade, eu também sou professora, é de mostrar para os nossos graduandos que é importante a gente oferecer a estética, né? Realizar o desejo do paciente, mas de maneira responsável, né? Sempre baseado ali na ética, mas nós percebemos sim um interesse crescente dos graduandos e dos profissionais já formados pela área da estética, de maneira específica pela harmonização orofacial. É uma área que está em crescimento e eu acredito muito na expansão da especialidade, ao ponto dos dentistas no futuro estarem mais aptos a realizarem até procedimentos cirúrgicos mesmo. Inclusive, um outro ponto que é muito importante quando nós falamos sobre essa questão da formação é a própria ética na formação, né, e nos cursos complementares que a senhora mesmo citou no começo da entrevista. Então, quando a gente fala em opções de cursos, o próprio mercado também acompanha essa crescente? Sim. A gente vê que o mercado tem muito curso de especialização de qualidade, mas também nós percebemos a criação de cursos muito rápidos,
né, que muitas vezes não preparam o profissional adequadamente, isso não é só na área da odontologia. Então, cabe ao cirurgião dentista, na hora de escolher, né, se formar nessa área, buscar esses cursos que tenham certificação pelo MEC, que vão dar a eles condição mesmo de exercer uma prática de qualidade e ofertar para o paciente o que tem de melhor com segurança. Então, a gente sempre recomenda isso. Agora, a gente sabe que a ética está muito ligada à moral, isso é de fórum íntimo, então cabe muito ao profissional que está buscando tomar essa decisão. Nós, na graduação, enquanto conselho, a gente sempre orienta que o colega olhe, né? Esse curso, ele foi chancelado pelo MEC, ele está dentro das normas do CFO, porque com certeza isso vai dar uma segurança e uma habilidade melhor para o profissional atuar e para que a nossa sociedade esteja protegida dos maus profissionais também, né? Então, é muito importante que o cirurgião dentista tenha esse senso crítico na hora de escolher o curso de pós-graduação que ele vai fazer. Muito obrigada pelas informações, Francine. Com certeza a sua contribuição trouxe ainda mais informação que quando a gente fala sobre segurança em procedimentos estéticos, em todas as áreas, tanto na estética, na cirurgia plástica e também na odontologia, a segurança e a busca por profissionais qualificados é realmente a prioridade. Então, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e o Conselho Regional de Odontologia de Goiás está sempre à disposição de vocês e dos colegas para mais informações. E hoje chegamos ao fim a mais um episódio do Pauta 1. O tema central de hoje foi a segurança em procedimentos estéticos. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio do Pauta 1.